Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Adriele, professora de Educação Infantil, e hoje eu vim trazer 5 dicas de coisas para você não fazer dentro dessa sala. São coisas que eu vejo ali no meu dia a dia, várias professoras fazendo na unidade que eu trabalho ou que eu já trabalhei, tá? Então, sem delongas, vamos para as nossas 5 dicas. A primeira: não oferte poucas opções de brinquedos. Isso é um erro muito comum, tá? Mais comum do que a gente pensa. Eu vejo professoras que pegam uma caixa de brinquedo e fala que fulano, escolhe um, ou vai dando um para cada um. A criança nem tem a opção de escolher o que ela quer brincar, como ela quer brincar, e a professora dá 2 brinquedinhos para cada um e acha que isso é suficiente. Não, isso não é suficiente, gente. Não façam isso. Se você fizer isso, o que vai acontecer? As crianças vão começar a se morder, vão ficar se batendo, vão ficar brigando, vão ficar gritando porque querem trocar de brinquedo, um quer pegar o brinquedo do outro. Eles vão perder o interesse, vão começar a correr dentro da sala ou no solário, né? Onde você tiver colocado isso. Então, eles não vão ficar focados na proposta que você colocou. Então, por favor, não deixe poucos brinquedos. Eu tenho um e-book, eu vou deixar linkado aqui embaixo, com espaços. Então, o ideal é a gente organizar os espaços. Pelo menos 2 a 3 espaços. Coloca um jogo aqui, pecinhas ali, outro brinquedo aqui, e daí você vai podendo deixar eles livres. Outra dica é: quando você organiza um espaço assim, as crianças, elas vão ficar bem, tá? Elas vão obedecer, elas vão brincar melhor. Porém, não fique falando, fulano não pode isso, fulano não sei o que. Tem que ficar no seu canto, ou você querer determinar o canto da sua criança. Ó, você vai lá, você vai... Não faça isso. Deixa com que as crianças, elas mesmas se organizem. Você fala, mas não vai dar certo. Dá certo. É questão de rotina. É questão do professor saber como se comportar. E depois as crianças vão aprender a se comportar. Entendeu? Então, converse. Se você vai para um ambiente diferente ou se você vai arrumar a sala, explica para eles, ó, eu vou arrumar o canto disso, disso e daquilo. Vocês não é para misturarem os brinquedos. Cada brinquedo tem que ficar no seu canto. Ok? Ok, pronto, é o suficiente. Não precisa dar sermão, não precisa falar um monte de coisa, que as crianças, elas vão ficar bem. E se for necessário, durante a brincadeira, você lembra, ó, a pecinha naquele canto, o carrinho é naquele canto. E se os brinquedos, eles combinarem, permita com que naquele momento eles misturem os brinquedos. Por exemplo, você vai colocar vários elementos de casinha, faz o canto ali da lavanderia, coloca a boneca no outro, coloca a panelinha. Gente, isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ou, por exemplo, você dá pecinha de um lado e animais do outro, ou pecinha de um lado e carrinho do outro. Isso também complementa. Às vezes a criança pode fazer uma pista com aquelas pecinhas e brincar com os carrinhos, brincar com os dinossauros, com os animais. Então pense que se eles se complementam, por que não misturá-los, tá? Então pense nisso aí e daí você vai adequando isso para o seu dia a dia. Segunda dica: não grite com criança. As crianças, elas não precisam que você grite com elas. Você apenas fale. Eu sei que tem momentos que é difícil não gritar, mas então aumente um pouco o tom de voz, mas não grite. Eu vejo muitas professoras que têm um sério problema de ficarem gritando com as crianças. Às vezes a criança está do lado dela. Eu sei que realmente tem criança que tira a gente do sério. Tem criança que testa a nossa paciência até o último. E mesmo assim, a gente tem que se controlar. Porque quem é o adulto da situação? Nós. Então, nós temos que nos controlar para não gritar com essas crianças, tá? De preferência, chega perto, fala baixinho. A criança, ela vai ter que parar o que ela tá fazendo, ou vai ter que parar o choro, a birra, seja o que for. Ó, alguém veio dar oi ali. Ela vai ter que parar de fazer o que ela tá fazendo para ela poder te ouvir, tá? Então, em vez de você gritar, ou fale um tom um pouco mais alto, se for preciso, ou você fale baixinho com aquela criança, que eu tenho certeza que ela vai te ouvir. Terceira dica:
muitos professores falam, e pais, isso também vale para os pais. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não vá lá. Não faça isso. Então, ao contrário, fale para eles o que eles podem fazer. Ó, cuida para que cada brinquedo fique no seu lugar, em vez de falar, não pode misturar. Fala assim, ó, cada brinquedo tem que ficar no seu lugar. As pecinhas aqui, esses materiais ali, tá bom? Cada um tem que ficar no seu lugar pra gente não misturar. É uma dica. Às vezes a criança tá fazendo uma coisa e fala, não pode, saia daí. Mas a criança vai fazer o quê? Ela vai pra onde? Então, sim, é claro que a gente vai falar um não pode, não, sai daí. A gente vai acabar falando isso, a criança também tem que aprender. Porém, elas são crianças. Então, direcione. Olha, não mexa aí que você pode se machucar. Vamos brincar em tal lugar? Vamos pegar tal brinquedo? Você quer brincar com tal amigo? Entendeu? Direciona essa criança para algum ambiente diferente, para algum espaço, para alguma criança ou com algum material, algum objeto diferente ali para essa criança ela poder se envolver. Então a gente acaba tirando um pouco esse linguajar. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, para o que pode. Assim a criança ela vai saber, porque às vezes ela sabe que não pode, mas ela não sabe o que ela pode. Entendeu? Então a gente não pensa como criança, a gente pensa como adulto. Ah, tá bom, não pode. Mas o que pode, tá? Então pensa aí com carinho também do jeito que você vai falar com as suas crianças. Já que a gente tá falando da fala, quarta dica, não seja irônica. As crianças, elas não entendem ironia, tá? Às vezes você fala, a criança faz alguma coisa e fala, parabéns fulano, não sei o quê. Não faça isso, tá? Nunca use ironia com a criança. Para começar, você quer que a criança seja irônica com você? Provavelmente não. Você gosta quando outro adulto é irônico com você? Não, a gente não gosta. Então não faça isso com a criança, tá? Cuide dessa criança, respeite essa criança e se ela fez alguma coisa que ela errou, que ela deveria ter feito diferente, saiba conversar, dependendo se precisar, chame ela, você ali pertinho com ela, se precisar, às vezes a criança tá longe, né, se precisar realmente falar mais alto, um tom mais alto, fale, chame essa criança, converse com ela. Explica o porquê não pode, explica o porquê não deve fazer isso, ou explique que talvez vai machucar o amigo se fizer isso e aquilo, mas não seja irônica, porque, ai gente, é uma sensação horrível. E eu já vivenciei vários fatos com o professor sendo irônico com as crianças e me dava uma aflição muito grande. Então, cuidado com a ironia com as crianças. Quer ser irônico? Vai ser irônico lá na sua casa. Dentro da escola, não é ambiente para você fazer isso, tá bom? E a quinta dica, junte-se as crianças. O erro é as professoras jogam um brinquedo e querem ficar em algum canto, em outro lugar, conversando, mexendo no celular ou fazendo às vezes até outras coisas que é da própria escola, recortando. Eu sei que a gente tem momentos que a gente não tem momentos para fazer isso, a gente tem que, né, nos adequar. A gente dá um brinquedinho ali para fazer agenda, a gente dá alguma coisa ali para poder organizar uma atividade para um próximo momento. Eu sei que nem todas as professoras são privilegiadas de ter um horário de dia, de planejamento, de poder se organizar. Às vezes por falta de funcionário, às vezes porque a própria escola não proporciona isso. Então, né, depende da realidade, tem as particulares, tem as privadas. Porém, a gente tem que, o máximo que a gente conseguir, sente com a criança, brinque com as crianças. Se tem duas professoras na sala, essas duas professoras de preferência têm que estar sentadas ali brincando com as crianças no grupo, tá? Que com certeza as crianças elas vão ficar ali mais envolvidas, elas vão querer participar mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, são dicas simples, são dicas básicas, gente, mas que elas fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Tá bom? Curta o vídeo, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu. Um beijo e até a próxima. Tchau!